que eu quero ministrar hoje, o que veio no meu coração, depois de muito desafiado, só quem prega sabe, quem vai ministrar a palavra, e principalmente num momento como esse, eu orei algumas vezes, jejuei, pedi ao Senhor para que me dissesse qual era a palavra que nós iríamos meditar hoje, a palavra que eu preciso, a palavra que você precisa. Durante os louvores aqui hoje, já fui muito impactado. Nós, quando cantamos sobre salvação, não tem como, né, irmãos, nós ficarmos indiferentes sobre a mensagem da cruz e da salvação. Quando nós olhamos e cantamos aqui, que pela cruz nós fomos perdoados e salvos, sabendo nós que jamais conseguiríamos prover para nós a salvação. Então, se Ele não tivesse feito, nós não teríamos sido salvos, irmãos. Então, essas canções me marcaram muito, porque falam daquilo que Cristo fez. Irmãos, a salvação, ela não pode ser comum para nós, amém? Não pode. A salvação precisa ser algo glorioso. Certa vez Jesus disse àqueles que Ele confiou a palavra, que vieram todos contentes, dizendo, olha, os demônios nos obedeceram, nós curamos os enfermos. E Jesus virou para eles e disse assim, não fiquem felizes ou contentes porque os demônios obedecem, porque os enfermos são curados, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Esse é o motivo, de fato, da nossa alegria. E hoje eu quero ministrar sobre gratidão, irmãos. É um dia de gratidão aqui na comunidade cristã Fortalece. E o texto que nós vamos ler está em Lucas, no capítulo 17, o versículo 11 a 19, deve ser muito conhecido para muitos irmãos que aqui estão. É uma passagem importantíssima, não que as outras não sejam, mas é algo que nós devemos levar em consideração. Lucas 17, do 11 ao 19, se você puder abrir sua Bíblia comigo, eu agradeço. Lucas 17, do verso 11 ao 19. Glória a Deus. Amém, queridos? Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera mais um bocadinho. Mais um pouquinho. Alguém está ainda à procura? Vamos ler juntos, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, quantos irmãos? Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, obrigado, te agradecemos, obrigado pela tua palavra, nós somos gratos, ó Pai, por estarmos aqui nessa tarde abençoada. Deus, eu coloco esses irmãos diante de ti, eu não sei o que o coração deles precisa, mas o teu Espírito sabe, mas que o Senhor possa me usar como instrumento, canal. Nós declaramos que estamos atentos, alertas,
para ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito, e para que a Tua palavra cumpra o fim, ó Pai, para o qual ela está sendo lançada e enviada nessa tarde. Nós te agradecemos, Pai, repreendemos toda distração, tudo aquilo que queira tirar-nos daqui, ó Pai, ou a nossa mente daqui, para que não venhamos absorver, conhecer mais da Tua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que estamos completamente liberados para receber a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos queridos, falar de gratidão para mim é uma bênção, porque certa vez me disseram o seguinte: Pastor Vinícius, você sabe como é que você conhece uma pessoa boa? Como é que você sabe se uma pessoa é boa ou não? Observe se essa pessoa tem gratidão. Uma pessoa grata, normalmente é uma pessoa boa. Uma pessoa que agradece, normalmente é uma pessoa boa. Gratidão tem a ver com o coração de quem nós somos. Irmãos, eu não posso dizer que apenas 10% das pessoas são gratas. Mas nesse texto que nós lemos aqui, apenas um percentual pequeno lembrou-se de voltar e agradecer. Os outros 9 não voltaram. Claro que eu creio que nós que estamos aqui todos somos 10%. Eu creio que você é uma pessoa grata e que agradece a Deus todos os dias. Eu creio que você faz parte desses, amém, irmãos? Que é grato ao Senhor. Nós fazemos parte desse povo que agradecemos a Deus. Eu tenho certeza que todo dia você levanta de manhã dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor está comigo nesse dia. Eu te consagro o meu dia. Eu sei que você é alguém que é grato. Irmãos, nós sabemos que a lepra era algo muito danoso e considerado algo que excluía as pessoas da sociedade naquela época. Quando nós estamos falando de leprosos, nós não estamos falando apenas de enfermidade, não é apenas de doença. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que já não podiam fazer mais parte do convívio social daquela época, eram excluídos daquela época. Jesus, quando cura um leproso, quando limpa um leproso da sua lepra, ele não só está devolvendo a sua saúde, como ele está devolvendo a sua vida, o seu convívio, a sua história, devolvendo ele para a sua casa. Jesus, quando cura os 10 leprosos, ele está dando uma vida nova, é como aqueles homens tivessem nascido de novo e agora pudessem ser aceitos na sociedade em que eles viviam. Eu lembro muito da lepra como na época do Covid. Quem passou pelo Covid aqui, né? Uma pessoa, quando chegou o Covid, o que acontecia com alguém que tinha Covid? Era completamente isolada. Quem é que queria visitar alguém que tinha Covid, irmãos? Ninguém. Talvez assim fosse o leproso. Ali chegamos perto daquilo que um leproso vivia na sua época. Então, sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Jesus devolve a vida desses homens nesse momento. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu não quero falar sobre cura, não quero falar que Jesus continua curando, porque Ele continua curando, Ele continua restaurando vida, Ele continua transformando vida. Jesus continua devolvendo histórias, amém, queridos? Quantos de nós aqui tínhamos a lepra do pecado agarrada em nós? E se Jesus não tivesse nos salvo e nos tirado da onde estávamos, nós não estaríamos aqui hoje. Amém, queridos? Eu não sei você, porque uma das convicções daquele que creu no Senhor Jesus é que a vida sem Jesus era impossível de ser vivida como é hoje. Nós precisamos ter essa marca. Qual é uma marca da conversão, pastor? Uma das marcas é a certeza que sem Jesus nós não conseguiríamos ser quem nós somos hoje. Porque o Senhor Jesus transformou as nossas vidas, amém, querido? Quantos aqui foram transformados pelo Senhor, amém? Glória a Deus. Sabe, irmão, deixa eu falar algo para você. Dos 10 que foram curados, que foram limpos, apenas quantos retornaram? Quantos? Apenas um. O que aquela pessoa, irmãos, que retornou para agradecer, ela está revelando naquele momento? Ela está revelando o seu coração, sim ou não? Quem ela era. Cada um com a sua atitude, cada um com aquilo que faz, revela quem é, irmãos. Cada um com aquilo que faz, revela quem é. E aquele homem, então, aquele leproso que era estrangeiro, dos 10,
ele volta, então agradece por ter sido curado, revelando o seu coração. Irmãos, vamos falar da comunidade Fortalece, mas vamos falar também da sua igreja, vamos falar também do local onde você congrega. Tem gente visitando aqui de outras igrejas, mas quantas lepras você já foi curado na sua vida, na sua igreja? Quantas vezes você já foi limpo pelos seus líderes? Quantas as vezes você já foi levantado pelos seus pastores? Quantas as vezes esse lugar aqui já abençoou a tua vida? Sim ou não, irmãos? Irmãos, deixa eu falar algo para você. Eu sei que você já recebeu muita coisa de Deus. Porque não tem como a gente relacionar com alguém tão rico e não receber nada dele. E Deus é riquíssimo em tudo. Em sabedoria, em conhecimento, em poder, em cura, em tudo, em libertação. Ele é riquíssimo em tudo. E não tem como a gente andar com alguém que é rico que não nos abençoe. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado. E aonde, irmãos? Qual é o lugar da tua bênção? Tem sido aqui a comunidade cristã Fortalece. Sabe, irmãos, quero convidar você juntamente comigo, porque eu sou muito abençoado pela comunidade cristã Fortalece, pela pessoa do pastor Sidney, da Maninha, do pastor Ricardo, dos irmãos dessa igreja. Então eu quero convidar você hoje a pensar sobre gratidão. Sabe, irmãos, nós vivemos numa sociedade, às vezes, onde a crítica ela é hoje imperativa. As pessoas hoje criticam tudo. As pessoas hoje, normalmente, irmãos, crítica vem de todo lado. Se nós formos olhar para críticos hoje, nós temos muitos críticos, mas temos pouca gratidão, poucos gratos. Irmãos, vamos olhar para a internet. Você conhece a internet, Instagram, TikTok, essas coisas, conhece, né? Eu sei que você não passa muito tempo lá porque você é crente. Mas os vídeos que viralizam são aqueles que as pessoas estão agradecendo pela vida? São aqueles que as pessoas estão dizendo, olha, o meu pastor é uma bênção, o meu líder é maravilhoso, a minha igreja é poderosa porque ajuda as pessoas, porque isso. Irmãos, são esses vídeos? Não, irmãos, quais são? Quais são? É o escândalo, é o negativo, é a crítica, é a denúncia, é isso que começa a proliferar, irmãos. E triste às vezes, porque às vezes injustamente, tá, irmãos? Calúnia, difamação, ao céu aberto, sem um julgamento, sem uma prova, simplesmente vão muitas pessoas para a internet falar mal. Porque é fácil falar mal, sim ou não, irmãos? É muito fácil. Sabe, irmãos? Só que agora, queridos, o nosso convite é para nós pensarmos naquilo de bom, queridos. Você já meditou essa semana o que de bom a sua igreja tem entregue para você? O pastor Cid estava contando aqui o testemunho da oferta lá, né? Acho que isso é só um pouquinho daquilo que ele já passou sozinho. É um pouquinho, irmãos. Irmãos, quando eu vim ser missionário em Portugal, o que eu mais ouvia, sabe o que era? Eu também quero ir para a Europa, também quero ser missionário. Os irmãos, eu vivo em missões desde 2009. 2009 eu trabalhei numa missão em São Paulo, durante 3 anos, era para eu ter ido para a Ásia, Indonésia, Timor-Leste, Camboja, Laos. Lá eu conheci pastores como Luiz Saião, conheci pastores como pastor Piva, que é um grande amigo do pastor Sidney, por acaso eu fui descobrir depois. Conheci Edson Queiroz, conheci alguns outros pastores, participei do Congresso Brasileiro de Missões em Caldas Novas, como missionário, como voluntário, durante 3 anos. E vi muitas pessoas sendo enviadas para a Ásia, para a África, que precisa muito, irmãos. Janela 1040, quem nunca ouviu falar, depois pesquisa o que é a janela 1040, vai perceber que Portugal está na porta dessa janela. Então, quando eu falei que vinha para Portugal, muitas pessoas diziam assim, eu também quero ir para lá, é bom. Para lá é muito fácil ser missionário em Portugal. É Europa, é bom demais. Vou ser rico, ganhar muito dinheiro lá na Europa. Irmãos, eu acho que eu já fui um dos maiores desincentivadores de pessoas saírem e vir para cá. Não porque eu falei, não venha, mas porque pessoas quando me ligam, normalmente, falam, olha, eu quero ser missionário, Deus me chamou para ir,
Então tá bom, vamos ter um dedo de prosa aí, pelo menos umas 10 horas, para a gente conversar um pouco, como é que as coisas funcionam, como é que são, como é que é a legalização, como é que é documento, o que você precisa, qual a estrutura, vamos lá, vamos conversar? Aí depois a pessoa para de falar comigo, aí vem, aí depois de 3 anos me liga, dizendo que está num perrengue, passando mal aqui em Portugal. Eu avisei lá atrás, com família, com filho, tem que tomar cuidado. Não é assim. Mas sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Quando nós olhamos uma igreja como essa aqui em Portugal, irmãos, nós só temos a agradecer a Deus. E sabe, eu sei que essa igreja tem sido fruto, tem sido canal de bênção, de cura, de transformação para a sua vida. Então hoje eu gostaria que você olhasse para os céus e desse graça, falasse: obrigado, Deus, pela comunidade cristã Fortalece, eu tenho gratidão, obrigado, Deus, pelos meus pastores, pelos meus líderes, pelas estruturas, até pelos problemas que nós temos, até pelos desafios que nós temos, eu agradeço. Sabe, irmãos, porque a vida não é um morango, né, irmãos? Tem alguém aqui que tem uma vida fácil? Levanta a mão aí que eu quero falar com você no final para aprender. Alguém aqui nunca passou provação, adversidade, luta, problema, não, frustração? Tem alguém aqui, irmãos? Então não é fácil para ninguém. Mas essa comunidade, essa igreja, esse local, irmãos, tem sido fonte de cura para a sua lepra. Tem sido fonte de cura. O pastor Sidney já falou de pessoas que passaram por aqui, foram abençoadas. Irmãos, o prazer de um pastor legítimo e verdadeiro é ver as suas ovelhas sendo abençoadas, crescendo. Esse é o nosso prazer, irmãos, não tem como. Quando você vê o testemunho do irmão que você viu numa fase menos boa, e depois ele está bem, ele está frutificando, ele está crescendo, irmãos, nós ficamos alegres e felizes. Então, sabe, irmãos, nós sabemos que esse lugar tem sido razão de bênção para a sua vida. E eu quero perguntar a você, como é que está o seu coração de gratidão nessa tarde? Amém, queridos? Glorifique a Deus, querido. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor. Elogie mais. Irmãos, agradeça mais. O pastor Cid, que é o especialista aqui em casais, né? Eu tenho aprendido com ele, tenho o privilégio de estar no projeto junto com ele, vou conversando e vou aprendendo. Já li o livro Harmonia no Casamento, Sexo no Casamento, Um Casamento Melhor. E tem que editar os vídeos às vezes. Então, amor. E sabe, irmãos, toda relação, ela tem que ter uma base de gratidão, irmãos. Toda relação. Quando nós falamos de matrimônio, de casamento, o que acontece quando um marido não consegue agradecer a sua esposa? Só reclama, irmãos. É bom ou ruim? A comida hoje podia estar um pouco mais quente, hein? Olha, hoje faltou um pouco de sal. Hoje está salgada. Hoje podia ser aquele outro prato. Hoje podia ser isso. Olha, você fez aquilo, mas não foi tão bom, não. A esposa, a mesma coisa, irmãos. Se ficar o tempo inteiro criticando o marido, tudo que o marido faz, ela não agradece, ela não reconhece, ela não elogia, o que vai acontecer com essa relação, irmãos? Vai se desgastar. E a relação entre nós, irmãos, e Cristo e igreja é a mesma coisa. Irmão, você quer ver um lugar que o diabo muitas vezes entra no coração das pessoas? É reclamação e falta de gratidão. Quando tudo se torna motivo para crítica, quando tudo se torna motivo para reclamação. Irmãos, eu não duvido nada que aqueles leprosos 9, a Bíblia não vai relatar isso, mas podia falar: por que ele não me curou logo naquela hora? Por que eu tive que me apresentar ainda para sacerdote? Por que isso? Começa ali um monte de questionamento. Por que não foi do meu jeito? Por que não é como eu quero? Por que não é da minha maneira? Por que não é isto? Irmãos, não permita que a reclamação, que a crítica, não permita que isso roube do teu coração a gratidão, porque senão não tem lugar para você que será bom, irmãos. Esses homens, apenas um voltou, 9 foram embora sem agradecer. Isso demonstra o coração. Eu quero acreditar, irmãos, que nós estamos diante de pessoas com um coração muito grato, porque o meu está grato pela comunidade cristã Fortalece aqui de Viseu, que tem sido uma bênção na minha vida. O pastor Sidney disse que o paletó dele é o Armani, né? Ele esqueceu de falar do meu. O meu é Fortalece. Aleluia! Amém, irmão? Aplauda ao Senhor aí pela Fortalece, ó. Glória a Deus! E eu tenho roupa da Fortalece de 11 anos lá em casa, irmão. Que eu uso até hoje de inverno,
que me aquece. Olha que bênção. Olha que bênção, irmãos. Então, eu sou muito grato, pastor Sidney, pela sua vida, sou muito grato pela Fortalece. E eu quero convidar esses irmãos que eu sei que também são muito gratos pela vida da sua igreja. Sabe, irmãos, um coração agradecido, ele não se considera merecedor, melhor, ele não se considera que as pessoas estão sempre devendo alguma coisa para ele. Um coração agradecido reconhece aquilo que recebeu. Aleluia! Como é bom, né, irmãos? E deixa eu te falar uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo. Existem dívida de gratidão, você sabia disso? Você sabia que existe dívida de gratidão, sim ou não? Tem pessoas na sua vida, nem que você junte o dinheiro todo do mundo, quiser recompensar aquela pessoa, você nunca vai pagar o que ela fez por você. Eu tenho dívidas de gratidão, eu sei quem foi que passou noites em claro comigo. Eu sei quem foi que me ajudou no momento em que mais eu precisei. Eu sei quem foi quando toda a gente virava as costas para mim e esteve do meu lado. E sabe, irmãos, naquele momento, não era o dinheiro que resolvia, não era recurso nenhum que resolveu. O que resolveu foi um ombro firme do meu lado. E tem nome, irmão. E tem endereço. E tem telefone, queridos. E nem se eu quiser eu vou pagar. Irmãos, eu vou começar de pai e mãe aqui. Tem pai e mãe que deram a sua vida pelos seus filhos. Os filhos crescem, se formam, se acham dono do mundo, às vezes esquecem dos seus pais e não honram seus pais. Tem telefone, tem endereço e tem nome. Liga e agradece, pai e mãe, obrigado por tudo que vocês fizeram. Gratidão é em todas as áreas de relacionamento da nossa vida, irmãos. Empresa, você começa no trabalho, tem gente que começa numa empresa, todo empolgado, estava num perrengue, passando um problema, queria um trabalho, uma porta se abriu, que era uma bênção, obrigado, Senhor, eu te agradeço. De repente começa a entrar reclamação e falta de gratidão, aquele lugar já não presta mais, porque não tem gratidão no coração da porta que se abriu para ele, irmãos. Irmãos, gratidão mantém a vitalidade de qualquer relacionamento. Gratidão mantém qualquer relacionamento vivo. Nunca esqueça a bênção que você tem, as bênçãos que você tem recebido, e principalmente as pessoas que foram e são bênção para você. Não esqueça disso, a sua igreja é um lugar de bênção para você. Agradeça a Deus, irmãos. Aquele homem samaritano, ele retornou, ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele falou, graças te dou, eu glorifico o teu nome, em voz alta. Irmão, deixa eu falar algo para você. Por que que na maioria das vezes os gritos são só da insatisfação? Irmãos, às vezes você recebe uma bênção na sua vida, você passa quantos dias gritando de alegria? Qual é o seu prazo de gratidão, irmãos? Aquele homem gritou, ele vinha gritando, a palavra de Deus diz isso. Ela relata isso, irmãos. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Quando alguém está chateado, você ouve lá da esquina, irmãos, às vezes. Tem gente que está chateado aqui, você vai ouvir lá da esquina. Agora, na hora de elogiar, é baixinho. Obrigado. Deus te abençoe, muito obrigado, viu? Já passou um minuto depois. Faz isso não, irmãos. Por que a gente não grita quando somos abençoados? Por que a voz alta não é quando recebemos algo bom? Por que a alegria maior não é quando nós somos abençoados, agraciados por Deus? Sabe, irmãos, tem gente, mais uma vez eu tenho que voltar no relacionamento de casal, tem marido ou esposa que fica remoendo um pisão no dedinho mindinho 15 dias, irmão. Ruminando aquilo, meditando. Quantos aqui sabem meditar? Estou vendo que são poucas pessoas, mas é só fazer alguma coisa ruim contra você, que você aprende rápido. Você vai meditar o tempo inteiro. Por que fez comigo? Como é que pode? Eu não acredito nisso. Como é que aquela pessoa vai dormir com você, vai acordar com você, vai meditar naquilo. Agora, meditar nas coisas boas, irmãos, que bênção. Como a minha esposa me abençoou, como meu marido me abençoou, como meu pastor me abençoou, como meu líder me abençoou, como a minha igreja me abençoou, como Deus tem me abençoado. Irmãos, todas as vezes que eu pensei que eu ia no fundo,
A única coisa que me tirou de lá era eu lembrar de onde Deus já tinha me tirado e o que Ele tinha feito. E eu fui grato. Falei, Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Eu sei que o Senhor vai continuar me levando. Eu sei que o Senhor vai continuar fazendo. O Senhor curou minha lepra. O Senhor me limpou. O Senhor me restaurou. O Senhor fez isso. O Senhor fez aquilo. Aí veio na minha memória, eu comecei a lembrar de tudo que Ele tinha feito para mim. De bom. De bênção. De maravilhas. Então, sabe, irmãos, hoje é um dia de celebrar 19 anos dessa igreja. Com certeza de muita luta que você nem imagina. Eu conheço o pastor Sidney há alguns anos, mas eu sei quem ele é. Então, queridos, a gente sabe que os nossos líderes, os nossos pastores nem sempre vão passar os problemas que estão enfrentando para nós, queridos, para vocês. Muitas vezes, quando nós recebemos, as coisas já estão prontas, já estão amenizadas, já estão melhoradas, para que as ovelhas não sofram com aquilo que está acontecendo, irmãos. Nem tudo, eu falo, irmãos, nem tudo que parece é, querido. Faça perguntas saudáveis para os seus pastores, para os seus líderes. Pergunte, irmãos. Antes de falar, foi assim, foi aquilo que aconteceu. Não, chama em particular, fala, pastor, aconteceu aquela situação, por que que aconteceu? Por que que isso está assim? O senhor pode me contar? Tem coisas que o pastor vai dizer, não posso. É segredo, é pastoral, eu não posso contar. E vai sofrer sozinho, viu, irmãos? Então, sabe, irmão, deixa eu falar algo para você. Agradeça a Deus pelo lugar que Ele tem colocado e plantado você, pela visão da sua igreja. Hoje, irmãos, eu vou dizer para você, as pessoas estão valorizando muitos relacionamentos externos, fora da mídia, aquele que é famoso. Eu não estou criticando pastor nenhum famoso, nem igreja nenhuma famosa, mas eu hoje, cada dia mais, valorizo quem come 1 quilo de sal comigo, irmãos. Eu hoje, cada dia mais, valorizo quem eu conheço no dia a dia, e não pelo só o que é bom, também pelo que é mal, pela relação real e verdadeira. As pessoas às vezes olham para a internet e falam, aquele lugar é que é bom, aquela pessoa que é maravilhosa, olha como aquilo é cheio. Irmão, você não comeu 1 quilo de sal, irmão, você não conviveu, irmão, você não sabe o que está na mesa dele no dia a dia, na mesa dela. Valorize as suas relações próximas, as suas relações perto, valorize quem está com você. Sim, falha mesmo. Não tem ninguém perfeito aqui, a não ser eu, né? Tem mais alguém? A não ser eu que sou cara de pau de falar uma coisa dessa. Então, sabe, irmãos, o pastor Ricardo também é, pastor Ricardo? Então nós três aqui. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Demonstre o teu coração, que o teu coração seja um coração grato. Seja um coração que agradece. Aí você fala assim, pastor, mas tem coisas que nós temos que ajustar. Sim, irmãos, temos. Temos mesmo. E é uma bênção quando isso acontece. Quando é algo que realmente tem que ser ajustado, é uma bênção, é muito bom. Só que agora, uma vida, um coração que só tem o que ajustar, aí é complicado. Irmãos, às vezes a gente aconselha amorosamente irmãos em Cristo. Irmãos que são demasiadamente críticos. E não agradecem. E não têm gratidão. Eu me lembro, pastor, seu nome é pastor? Pastor Elton. Eu dou sempre esse exemplo na nossa igreja, no Brasil até ainda. Eu recebi um irmão, pastor Elton, que já tinha passado por 30 igrejas. 30? Falou, minha 30ª igreja essa aqui. Eu me lembro até hoje, meu pastor era seminarista ainda na época, ele falou, vai ser a 31ª. E foi, irmão, a 31ª. Primeiro ajuste, primeira correção, nem foi uma chamada de atenção grave, irmão, só uma conversa. Na outra semana, Deus está mandando a gente para outro lugar. É um próximo lugar. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Aprenda nas suas relações, não é só a igreja, nas suas relações, ter uma régua, se você reclama mais ou se você agradece mais. Perceba nas tuas relações de amizade, com o pai e com a mãe, com os filhos, no trabalho, seja onde for, quais são as palavras que saem da sua boca? São palavras de gratidão e bênção ou são palavras de reclamação e crítica o tempo inteiro? Ou 80% das vezes, ou 99% das vezes?
Então, irmãos, se nós estamos num ambiente, ou onde nós estivermos, se nós temos um hábito de agradecer, um ajuste fica tão leve, é ou não é? Se eu venho, pastor, obrigado, pastor Cid, muito obrigado, pastor Ricardo, muito obrigado, meu irmão, uma bênção, o louvor estava uma bênção, hein? Irmão da mídia, obrigado, irmão, obrigado, fulano, você serviu, você me atendeu na porta, eu te agradeço, obrigado, gratidão, eu estou agradecendo pela sua vida, eu agradeço por essa comunidade, eu agradeço por essa igreja, você está em casa, está agradecendo, irmão. Quando tiver alguma coisa para ajustar, é leve, porque você está cheio de gratidão no coração. Então, sabe, irmãos, alimente o seu coração com gratidão. Use o exemplo desse homem. Ele voltou para agradecer. Ele voltou, irmãos. Sozinho, ele voltou para agradecer. Então, sabe, irmãos, a gratidão ela se manifesta também através das palavras. Falar é importante. O homem voltou dizendo, glorificando a Deus, em alta voz. Então, sabe, irmãos, é importante agradecer. Nesse momento, irmãos, aqui com a autorização do pastor Sidney, eu gostaria de perguntar aos irmãos aqui da nossa amada igreja, Comunidade Cristã Fortalece, se vocês têm alguém aqui nesse lugar que vocês queriam agradecer. Hoje, nesses 19 anos. Se você tiver coragem para isso, se você puder fazer isso, levanta do seu lugar. Eu queria te dar 2 minutos para você fazer isso. Alguém aqui tem uma palavra de gratidão para falar muito obrigado para alguém da Comunidade Cristã Fortalece? Então levanta, vá até a pessoa, vá até ela. Vá até ela. Se você puder fazer isso. Agradeça. Com palavras. Se tem alguém que tem abençoado a tua vida, irmão, talvez você hoje ainda não teve oportunidade, vai lá e agradece. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém, gente? Deus é bom, querido. Quem tem sido um canal de bênção para a tua vida, quem tem sido um canal de vida para você, para a sua família, para a sua casa. Quem tem sido boca de Deus para você, irmão. Deus é bom. Aleluia. Obrigado, gente. Obrigado, louvor. Obrigado, quem está cuidando das crianças. Obrigado, pastor Cid, pastor Ricardo, os pastores aqui presentes. Obrigado, vocês são uma bênção nas nossas vidas. Muito obrigado. Sim, irmãos, a gratidão precisa ser expressa às pessoas. Amém? É necessário, irmãos, falar as coisas boas, agradecer as pequenas coisas, ser grato, faz parte das nossas relações. Você sabia, irmãos, que muitos lugares, muitas relações, elas não padecem por falta de amor, às vezes é por falta de expressão, irmãos. É por não expressarem uma palavra, é por não expressarem um agradecimento, é por não quererem nem retribuir aquilo que receberam. Então, sabe, irmãos, nós precisamos aprender com esse leproso. Se tiver isso no seu coração hoje, faça, não restrinja. Se tiver isso no seu coração hoje, faça, não restrinja, não pare, ligue e agradeça, vá pessoalmente e agradeça se for. Não vou fazer parte de nenhuma comunidade, porque lá tem problemas. É como se a pessoa não tivesse problema, né, irmão? Só os outros que têm. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se você pegar Jesus e tirar as pessoas, não tem Jesus. Jesus, está lá escrito em João 3,16, que é o texto que vocês conhecem de cabeça, sim ou não? O que está escrito lá? Deus amou as pessoas, né? O mundo, ali não é o planeta Terra, mas as pessoas do mundo. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu único
Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Deus ama o quê, irmãos? Pessoas, queridos. Deus ama pessoas, Ele deu tudo por pessoas, Ele deu o seu Filho por pessoas. Então, sabe, irmãos, seja grato a Deus, agradeça as pessoas, viva com as pessoas, conviva com as pessoas. Eu sei que dói, irmão, eu sei que a gente tem traumas, eu sei que passamos por problemas, eu sei que tem relações que têm que ser rompidas. Às vezes é preciso, irmãos, relações tóxicas, abusivas. Hoje nós vimos muitas dessas coisas acontecendo por aí, que muitas vezes precisam ser interrompidas mesmo. Mas as relações boas, que graças a Deus são a maioria, essas precisam ser valorizadas. Então eu vejo às vezes, irmãos, pessoas que valorizam quem está longe, que valorizam quem não conhece, valorizam quem eles nem andam com elas. Eu prefiro olhar de longe, porque aí eu não sei o que está acontecendo. Mas isso é apenas uma mera ilusão. Jesus andou com os 12 falharam, tiveram seus desafios, mas Ele esteve com eles até o final e confiou a sua palavra, o ministério na mão deles, irmãos. Se Jesus fosse convidar só homens perfeitos, Jesus tinha fracassado. Porque nem Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum deles eram perfeitos. Então, sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. A igreja, de fato, não é feita de uma comunidade de gente perfeita, mas é feita de uma comunidade de gente com um coração grato por aquilo que recebe. Então, sabe, irmãos, a gratidão precisa ser expressa com palavra. E eu vou finalizar a palavra aqui dizendo que a gratidão também confirma-se através das atitudes. Aquele samaritano, aquele homem curado, aquele que foi limpo, ele não se contentou apenas em mandar um recado. Ele não se contentou em enviar alguém ou esperar que alguém fosse lá, que ele cruzasse com Jesus outra hora. Ele voltou, irmãos. Irmãos, o que aqueles homens receberam foi muito grande. Eles não receberam qualquer coisa. Eles receberam a vida deles de volta. Jesus devolveu para eles a vida. Jesus não curou a lepra. Jesus devolveu para aqueles homens a vida. Quantos aqui já receberam a vida quando Jesus entrou nas suas vidas? Jesus me deu a vida, irmãos. E aqueles homens receberam a vida de volta. E aquele que era leproso e foi curado. Amém, queridos? Aquele ali, ele não se contentou em mandar um recado, ele foi pessoalmente. Então, nós agradecemos com palavras e com, mais o que, irmãos? Atitudes. Como eu disse, existem dívidas de gratidão, de amor, que eu não vou conseguir pagar. Eu poderia contar um testemunho aqui com o pastor Sidney. Quando eu cheguei cá em Portugal, irmãos, eu vim do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não tem frio igual aqui não, irmãos. Lá dizia que 23 graus era frio. E os idosos estão morrendo. 23 graus. Igual aqui também, né, irmãos? E eu me lembro, pastor Sidney, maninha, eu estava em Abrantes, irmãos. Eu morava em Abrantes. E um dia, irmãos, eu não sabia, quando eu vi, o pastor Sidney estava lá na minha porta, com o carro cheio de coisa aqui da Fortalece. Berço, casacos, cobertas, roupa de cama, garfos, facas, talheres. Ele despencou aqui de Viseu com o carro cheio, foi parar lá na minha porta em 2015, pensando que eu poderia estar com frio naquele inverno. Eu nunca mais me esqueço disso. Eu não sei se eu tenho a foto da minha filha, com as coisas assim montadas, e a Sarinha, pastor Cid, sentada ali no meio, e eu fiz uma foto dela naquele dia. Irmãos, quanto é que isso vale, irmãos? Qual o preço disso, irmãos? Eu não pedi não, irmãos, eu não liguei. Ele chegou lá falando assim, olha, o inverno aqui é muito rigoroso. Eu pensei que vocês podiam estar com frio, eu pensei que vocês podiam estar precisando de alguma coisa. Eu coloquei tudo que eu podia no meu carro e trouxe aqui para vocês. Esse é só um pouquinho daquilo que eu recebi, irmãos, da Fortalece aqui de Viseu. Eu sei que muitas pessoas aqui em Portugal, em outros lugares, têm recebido da Fortalece também. Eu quero agradecer ao pastor Sidney e à Fortalece
pela bênção que tem sido na minha vida há 11 anos, consecutivamente. Muito obrigado, gente. Vocês realmente são homens e mulheres de Deus e tem sido uma bênção na nossa vida. A Fortalece, irmãos, na pessoa do pastor Sidney, do pastor Ricardo, como o pastor Sidney contou aqui. Foi muitas vezes lá ministrar, lá na Casa da Vila, em Constância, que é a igreja qual eu pastoreio. Eu nunca recebi uma reclamação. Eu nunca recebi o pedido de nada. Nunca me exigiram nada. Por amor, esses homens iam daqui para Constância, para aquela igreja continuar funcionando, num tempo de angústia e aflição. Essa é a Fortalece, irmãos. Essa é a Fortalece. E sabe, irmãos, eu sei que tem poucas pessoas na nossa vida que nós podemos pegar o telefone a qualquer hora que for, se estiver passando uma necessidade. E a gente sabe que se ligar, vão atender, vão nos acolher, vão nos ajudar. Eu sei, irmãos, que o pastor Sidney, que o pastor Ricardo, que a Fortalece, como equipa, tem esse coração de servir e ajudar, seja quem for, em qualquer lugar, ajudar e contribuir. Então, sabe, irmãos, você que faz parte aqui da Fortalece, muito obrigado. E você que faz parte aqui da Fortalece, agradeça mais todos os dias pela igreja que você faz parte. Amém, queridos?